noite, senhoras e senhores. Seja bem-vindo à nossa live do Centro Espírita, Fora da Caridade e Não a Salvação. Se achegue, se achegue. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, e todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Caída se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos à nossa live. Mais uma canção aqui para abrir nossa noite. Essa canção aqui é uma mensagem para a nossa vida, para a gente guardar no fundo da alma. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti.
É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que sai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito pra sempre sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações, e assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu preciso dos presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Entrego para você, Leni. Boa noite a todos vocês. Mestre de divina bondade, esteja junto a nós nesta noite, para que possamos, através de Ti, levar acalento, paz, luz e seus ensinamentos a todos os lares e pessoas, estando em aprendizado, e possam ser luz e caridade aos seus semelhantes. E que possamos, Senhor, aprender seus ensinamentos e seguir o caminho e amor que aqui nos deixou e ensinou. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmas, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas nossas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência. Sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Fique conosco, Senhor. Boa noite a todos. Por questões técnicas, transmitiremos pelo Facebook para maior qualidade. Esta live estará disponível no nosso canal do YouTube. Se inscrevam. Em nome da direção, na pessoa do Centro Espírita Fora da Caridade, na pessoa da Rita Ducati, fica aqui nossa gratidão para alimentos e também cestas básicas que foram doadas. Continuamos em campanha, porque temos 32 famílias assistidas pelo nosso centro e ainda estamos precisando de bastante alimentos. As doações podem ser feitas na Casa Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, na Rua Bernardino de Campo, 850, de segunda, quarta e sexta, das 13 às 17 horas. Estamos precisando de feijão, açúcar, sal, café, óleo, molho de tomate e leite. Quem puder ajudar, que Deus abençoe. E mais uma vez, na direção do nosso centro, eu agradeço em nome da nossa casa, a nossa palestrante de hoje, a Elaine Rebelato, o Jefferson Albertini, o nosso audiovisual, nossa gratidão, Jefferson. Sem você isso não poderia, sem você o Wesley, a gente não teria como transmitir essa mensagem e esse carinho a todos. Wesley, a sua harmonização musical, o seu carinho, a sua dedicação em a gente poder fazer essas lives, fica toda a gratidão. Deus te abençoe. E eu gostaria de uma mensagem da noite hoje, antes da nossa palestra, de começar a nossa palestra, se chama Valores da Vida. Todo intercâmbio entre almas está em constante processo de renovação no sustento da marcha evolutiva de todos. Nenhum coração pode viver normalmente sem companhia. Olhar, gesto, palavra, ocorrências naturais em qualquer recanto da vida terrestre. Tem significações profundas para a garantia da felicidade. O olhar exprime os mais diversos sentimentos na mímica da face. O gesto pode ser o movimento inicial de grandes ações. A palavra constrói e destrói facilmente. E, em segundo plano, estabelece, por vezes, resultados vitais para muitos anos. Toda a criação da consciência reveste-se de importância particular, desde o pensamento isolado a germinar, da forja do cérebro à plasmagem respectiva. Tudo se afirma com valor específico, registrado, medido e julgado por leis inderrogáveis. Modificam-se os valores da vida externa, segundo os valores do entendimento. Examinemos semelhante realidade. O arco e a flecha, preciosos para o selvagem, carece de proveito nas mãos do homem relativamente instruído. Uma enciclopédia mostra expressão diferente aos olhos do professor e aos olhos do analfabeto. As notas musicais são melodias para o músico e vibrações sonoras para o físico. O desespero desconhece a paz que mora invariavelmente no centro da vida. A teimosia apenas aprova o que lhe convém às cristalizações. O egoísmo vê concorrente em todas as criaturas. A fraternidade encontra irmãos em todos os companheiros. A avaliação do bem e do belo varia, portanto, de espírito a espírito, de acordo com o burilamento íntimo de cada um. Levantemos. Está vendo?
Levantemos o pensamento a Jesus. O Evangelho reúne os valores indestrutíveis. Aproveita o mínimo ensejo de ajudar aos seus semelhantes. Observa o lado nobre das ocorrências. Ajusta o colorido do otimismo nas telas do cotidiano. Confia e espera com paciência. O objetivo maior da criação é a felicidade real de todos. Estuda ao redor de teus passos se os seres e as coisas, os fatos e as vidas permanecem estacionários ou progressistas, na procura de valores eternos e buscando a tua própria integração com o melhor. Caminharás firmemente no rumo à perfeição. Valdo Vieira, Sol nas Almas, pelo Espírito André Luiz. E eu gostaria de chamar a Elaine para ela começar a nossa palestra da noite. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite, reunidos. Gostaria de começar agradecendo a direção da casa, Centro Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, pelo convite e agradecer o apoio e incentivo dos amigos. Que nesses instantes em que vamos ficar aqui juntos, possamos estar conectados, não apenas aí pela internet, mas estarmos unidos, conectados, ligados de coração. Possamos nos unir num só coração. E trazer a reflexão da noite, lembrando a todos aqueles amigos que estão nos acompanhando, que talvez não conheçam a doutrina espírita. No Espiritismo não tem uma pessoa que estuda especificamente apenas para falar, né? Fazer as palestras, preleções, como em outras religiões. Por exemplo, os pastores, os padres. Na doutrina espírita não tem. São voluntários que se dedicam a estudar e a fazer preleções. Então, não digo que o que farei será uma palestra, mas será uma preleção sobre uma reflexão dos nossos sentidos. Os nossos 5 sentidos: a visão, a audição, paladar, olfato e o tato. Os nossos sentidos nos permitem a percepção do mundo. São eles que nos trazem a percepção do mundo, não é? E como nós estamos usando, que uso estamos fazendo dos nossos sentidos? Na construção de um homem novo, na construção do homem do futuro, homens e mulheres do futuro, na construção dos homens e mulheres do mundo de regeneração, né? Estamos nos preparando, a todo momento falando que teremos um mundo de regeneração, mas precisaremos ser pessoas regeneradas. Então, que uso nós estamos fazendo dos nossos sentidos para o nosso melhoramento interno? Baseado sempre nas leis de amor. Vamos falar especificamente de 2 sentidos, da visão e da audição.
Jesus nos ensina na parábola do semeador, que está narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 13, que o semeador saiu a semear. E lançando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, onde as aves comeram. Outras sementes caíram sobre as pedras, sobre os espinhos, e não foi possível germinar. E outras caíram em terra boa, e essas sim germinaram. E Jesus então diz que quem tenha ouvidos para ouvir, que ouça. E Jesus, terminando de falar, os apóstolos, os discípulos, até então, acercaram-se dele e questionaram: por que o senhor fala por parábolas? E ele respondeu a eles dizendo: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, porque aquele que tem se lhe dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso vos falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e não ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Dentro desse ensinamento do Cristo, o que nós podemos aprender? O que nós podemos tirar? Vamos então começar pelos olhos. Primeiro dos nossos sentidos a ser refletido. Os nossos olhos, que estão aqui situados no parte superior do nosso corpo, nas suas existências posteriores, ou seja, do que nós já fomos, né? Vamos pensar assim, do que a gente já foi, hoje, no corpo físico que temos hoje, trazemos alguma coisa daquele corpo que já se foi? Ou levaremos para o futuro alguma coisa do que somos hoje, em futuros corpos, em futuras encarnações? É isso que ele pergunta. Então, o novo corpo, a resposta é a seguinte: o novo corpo que ele toma, né, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria. Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime um certo cunho, sobretudo no rosto. Pelo que é verdadeiro dizer que os olhos são o espelho da alma. Isto é, no semblante do indivíduo lhe reflete o modo particular da alma. Olha que interessante isso, né? Então, assim que uma pessoa, às vezes, excessivamente feia, pode ali habitar um espírito muito bom, evoluído, e isso nos trará uma boa impressão. Às vezes a pessoa sendo fisicamente feia, nós podemos nos sentir bem, né? Ali estando perto dela, porque ela nos passa uma coisa boa. Ao passo que o contrário também pode acontecer. Corpos belos, perfeitos, bonitos, podem ali habitar um espírito ainda inferior
e nos causar até uma certa repulsa diante de algumas pessoas. Então, não vamos nos iludir em achar que porque uma pessoa é bonita fisicamente, ali habita um espírito evoluído. Não necessariamente. Pode acontecer, mas não necessariamente. Às vezes, corpos bonitos, às vezes não nos causam nenhuma impressão. É indiferente. Se os nossos olhos são a janela da alma, se eles forem luz, nós veremos luz. Se eles forem trevas, nós veremos trevas. Então, nós temos que fazer essa escolha. Eles nos trarão a percepção do mundo. Através deles que nós estamos vendo luz ou sombra. E às vezes a gente até vê, mas não consegue enxergar nada, porque não presta atenção. Né? E essa percepção que os nossos olhos nos trazem da luz, a luz nos encanta. A luz sempre nos encanta. Basta a gente observar. Quando olhamos as estrelas, a luz das estrelas nos encanta, nos fascina. A luz do sol nos encanta, nos fascina. Por quê? Nos remete ao Criador, nos remete a Deus, não é? E na pergunta 88 de O Livro dos Espíritos, o Allan Kardec questiona qual é a forma do espírito. E os espíritos respondem: um clarão, uma luz. Ou seja, nós somos luzes, todos nós. Uns, ainda que com uma luz de um vagalume, outros com a luz de um holofote. Mas todos somos luz, todos temos luz. E nesse sentido, o olhar nos diz muito. Ele fala muito, comunica. Às vezes fala mais do que 1000 palavras, apenas com o olhar. Com o brilho de um olhar. Quando alguém morre, o olhar dessa pessoa, a gente já consegue ver, sentir pelo seu olhar que ali não existe mais vida. Não é mesmo? E o olhar de quem está apaixonado. O brilho no olhar de quem está apaixonado diz muito. O olhar de uma mãe para com um filho não precisa nem de palavras. Os antigos, os mais antigos, mais velhos, comentam muito que às vezes não precisavam nem dos pais falarem nada, bastava olhar e eles já entendiam. Não precisava nem chamar atenção, que já entendiam um olhar de repreensão, por exemplo. Então, e da mesma maneira um olhar carinhoso de uma mãe para com um filho. O olhar de uma pessoa que está depressiva, um olhar que fica de farol baixo, opaco, sem aquele brilho, nos diz muito. Basta que a gente preste atenção. Olhe e veja. Os nossos ouvidos. Eles que são, ele que é o órgão que nos traz a audição, a percepção dos sons, na sua intensidade, na sua tonalidade, nos traz o deleite de ouvir canções como essas que o Wesley cantou no início, ter a percepção
da música, que em tantos momentos nos salva, esse órgão, que são os nossos ouvidos, que nos trazem não só a audição, mas também nos trazem o equilíbrio. E com certeza não é por acaso que os nossos ouvidos, nosso órgão, ouvido, nos traz também o equilíbrio. Então, quando a gente se desequilibrar, até fisicamente, vamos prestar atenção no que estamos ouvindo. Vamos colocar assim: ouvir uma coisa, escutar outra coisa. Ouvir num fenômeno físico, escutar em um ato psicológico. O ato físico, se nós não temos nenhuma deficiência, nós vamos ouvir. Correto? Escutar, que é um ato psicológico, se nós não demonstrarmos interesse, se nós não prestarmos atenção no que o outro está falando, nós não vamos escutar. É aquele popular falar que entrou por aqui e saiu por aqui. Né? Se a gente não coloca atenção, não foca. E será que nós, todos nós, sabemos escutar? Uma pergunta que fica para vocês. Será que eu sei escutar? Quando alguém chega para nos falar alguma coisa, é que a gente presta atenção ou fica desviando o olhar, não consegue ficar atento, olhando distante, fica sempre colocando alguma outra questão, não deixa a pessoa falar, fica querendo falar? Escutar exige uma renúncia de nossa parte. Ah, mas que tipo de renúncia? Renunciar de mim por alguns instantes para prestar atenção no que o outro está falando. Esses dias, uma amiga que estava passando por um problema, e ela não queria se abrir e contar para muitas pessoas, mas alguém da família percebeu e ligou para ela e falou assim: filha, você está com algum problema? Quer conversar? E ela disse assim: eu gostaria de conversar sim, eu vou passar aí para a gente conversar na sua casa. Então ela foi até a casa da amiga para conversar. Chegando lá, não deu tempo dela começar a falar do problema dela, porque a amiga já falou, começou a falar dos seus problemas, a falar, sem parar. E ela nem conseguiu colocar por que problema ela estava passando. Então, nós sabemos ouvir? Conseguimos renunciar de nós um pouquinho para poder ouvir o problema do outro? Então, fica aí essa reflexão, né? Acaba sendo um ato de altruísmo, né? A gente deixa um pouquinho da gente para ouvir o outro. Talvez é por isso que muitas pessoas ouvem tão mal, né? Ou escuta tão mal. E aí a gente, quando escuta mal, a gente quebra o objetivo maior da comunicação, que é fazer com que o outro fale. Só eu falar, não deixo o outro falar. Não é? Agora uma outra colocação. Até então estávamos falando de ouvir o outro. E será que nós sabemos nos ouvir? Sabemos ouvir a nossa consciência? Para isso a gente precisa de silêncio. E algumas pessoas não conseguem ficar em silêncio. Você consegue ficar em silêncio? Você consegue ouvir a sua própria consciência? Ou somos daqueles que ficamos com a televisão ligada e o celular vendo vídeo de outra coisa? Ou então ligamos a música e ligamos a televisão ao mesmo tempo? Isso é comum.
A maioria de nós age assim. Mas é importante que a gente saiba e compreenda que a gente precisa de momentos de silêncio, porque são nesses momentos de silêncio que nós vamos conseguir nos ouvir. Nos ouvir. Nessas épocas em que nós estamos tão preocupados em fazer a higiene física, a higiene do ambiente, da nossa casa, do nosso trabalho, estamos recomendados a higienizar as mãos a todos os instantes. Vale lembrar que nós também precisamos fazer a higiene mental, porque nós estamos sendo bombardeados por coisas negativas. A todo instante, basta a gente ligar a TV, ver notícia, basta a gente olhar o celular, vai ter notícia ali, abrir página da internet, vai ter notícia negativa ali. Então, nós estamos sendo bombardeados a todos os instantes por notícias negativas. Precisamos, então, fazer essa higiene mental, limpar os nossos pensamentos, limpar os nossos olhos, limpar os nossos ouvidos de tudo isso. Da mesma maneira com que nós nos preocupamos em higienizar o ambiente, em higienizar o nosso corpo físico. Como que a gente consegue isso? Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919a, já nos trouxe um conselho, quando ele fala, comentando o Conhece a Ti Mesmo, que ele passava em revista todos os seus dias. À noite, antes de dormir, ele passava em revista o seu dia. O que ele tinha feito de bom, o que ele tinha feito de ruim, se ele tinha prejudicado a ele mesmo, se ele tinha prejudicado o próximo. Então, ele passava em revista os dias. Isso é um conselho que nos vale muito. Deveríamos fazer isso realmente todos os dias, ou todas as noites, como preferir. Isso faz com que a gente ouça a nossa consciência. Mas, para a gente fazer isso, é preciso coragem, é preciso sinceridade, porque senão nós usamos daqueles artifícios de nos desculpar, né? Eu errei, eu fiz aquela atitude que não deveria ter feito, mas foi por causa disso, daquilo outro. Então eu sempre arrumo desculpas quando é para mim. Quando é para o outro, não. Então, é por isso que eu digo que a gente precisa ser sincero e corajoso para ouvir a nossa consciência, para passar em revista o nosso dia, analisar as nossas atitudes, os nossos sentimentos. Eu fiquei magoado com aquilo, mas por que eu fiquei magoado com aquilo? Onde me tocou que eu me magoei? Foi no meu egoísmo? Foi na minha vaidade? Foi no meu ego? Por que eu fiquei magoado? Então, é preciso coragem, porque nós não somos perfeitos. E a gente tem esse artifício de ficar sempre se desculpando. Não é? E quando nós vamos tendo essa prática, vamos nos melhorando. Vamos nos pacificando, nos serenando, começamos a pensar mais, sentir mais para agir ou para até reagir. E quando isso acontece, pode ser que algumas pessoas não compreendam e vão ficar nos cutucando, às vezes provocando. Para isso que você precisa estar sereno, pacificado, graças àquela reflexão que você vem fazendo todo dia. Nos lembramos de Jesus, quando na cruz, no momento tão doloroso, a multidão que ali estava, alguns gritavam para ele:
não é o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo. Desce da cruz. Já pensou se Jesus tivesse reagido? A história toda seria diferente. Talvez nem estivéssemos aqui falando dele. Então a gente precisa levar isso como realmente uma necessidade diária para o nosso melhoramento. E fazendo assim, vamos começar a perceber que a todos os instantes existem, vamos colocar como chamamentos divinos, seja em casa, né, nos nossos lares, no nosso trabalho, na rua. A todo momento nós podemos encontrar com pessoas que estejam irritadas, nervosas, algumas até ignorantes. E nós temos visto muito nesses dias. As pessoas às vezes estão entrando em desequilíbrio por conta de não estar fazendo essa higiene mental, está focando muito em coisas negativas, pensamentos sombrios, acabam se desequilibrando. E aí onde nós que já temos esse discernimento, quem já conseguiu alcançar esse discernimento, está na hora de colocar em prática. Por isso que eu disse que a todo momento nós podemos ter um chamamento divino para colocar em prática isso que nós já aprendemos. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta: qual o sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus? Qual o sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus? E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, meus amigos, nós podemos ser caridosos quando nós vemos e ouvimos. Ou seja, ver e ouvir com benevolência, ver e ouvir com indulgência, ver e ouvir perdoando. E aí nós vamos conseguindo nos libertar de alguns preconceitos, pré-conceitos mesmo, que a gente vai acumulando ao longo dos tempos. E vamos tornando os nossos olhos, os nossos ouvidos melhores, como da proposta de Jesus, tendo olhos e ouvidos que passam pelo coração. E quando a gente começa a ver e ouvir com o coração, a gente para de estigmatizar qualquer situação. Não existe mais o evangélico, o budista, o que tem uma opção sexual diferente da minha. A gente começa a ver todos iguais. Vamos derrubando esses preconceitos. E vamos ter, por quê? Vamos ter ouvidos e olhos que vêm com o coração limpos. Podemos ainda estar longe, mas a gente precisa começar. E será que a gente consegue ver e ouvir falar de Deus? Será que tem como a gente ver e ouvir falar de Deus? Quando nós olhamos para o céu e observamos as estrelas, as flores, cada detalhe ali, uma orquídea dessa, no seu detalhe, nós estamos vendo e ouvindo falar de Deus. Isso é uma presença divina. Uma flor tão linda dessa, conseguimos ver e ouvir falar de Deus. Quando nós observamos ao longo da história a descoberta na ciência
na medicina, da anestesia, da penicilina, dos antibióticos, da insulina. Nós estamos vendo e ouvindo falar de Deus. Quando nós observamos as grandes invenções, o avião, o telefone, estamos vendo e ouvindo falar de Deus, que nos foi permitido. Quando nós vemos criaturas com atitudes nobres, como Madre Teresa, como Martin Luther King, nós estamos vendo e ouvindo falar de Deus. Pensar em Dalai Lama, na sua pregação por uma vida em harmonia, nós estamos vendo e ouvindo falar de Deus. Quando nós vemos Chico Xavier, uma vida inteira dedicada à caridade, estamos vendo e ouvindo falar de Deus. Ações comunitárias, como Médicos Sem Fronteiras, Fraternidade Sem Fronteiras, estamos vendo e ouvindo falar de Deus. Mas, no entanto, a história da humanidade não é feita somente de grandes realizações. Ela também é composta de pequenas ações, quase anônimas, que acontecem dentro dos nossos lares, nas relações fraternas, entre pessoas no dia a dia. Para isso é preciso que a nossa autoestima esteja elevada. Por quê que eu digo isso? Porque Deus conta conosco na construção de um mundo melhor. Sem a gente, sem o homem, sem o ser humano, não será possível construir um mundo melhor. Então, nós precisamos confiar em nós. Cada um, eu, vocês aí, precisam ter confiança em si mesmo, acreditar que pode fazer o seu melhor. Porque se essas pessoas que nós citamos agora há pouco não tivessem acreditado em si, eles não teriam feito. Não haveriam as grandes descobertas, não haveriam as grandes realizações. Não é mesmo? Então, em cada um de nós tem uma semente em potencial. E é assim que Jesus nos vê. Ele não vê só a sementinha, ele vê todo o nosso potencial, tudo aquilo que nós podemos realizar. E todos nós temos, cada um de um jeito, cada um com a sua aptidão, mas todos temos. E é preciso que a gente acredite, né? E tenha consciência sempre que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Se eu acreditasse que eu estou sozinha, eu não tinha vindo aqui falar hoje. Então, nós não estamos sozinhos. Quando nós temos um propósito bom, nós teremos ajuda para que aquilo aconteça. Tenho certeza disso. Que tudo vai conspirar a favor de que aquilo se realize. Então, é com olhos de ver e ouvidos de ouvir que passam pelo nosso coração que nós vamos encontrar mais a presença divina nas nossas vidas. Tanto para ver quanto para ouvir, passando pelo coração, é preciso que a gente preste atenção. E nós vivemos um momento em que isso é um desafio. Prestar atenção, estar focado naquilo que está fazendo. Nos distraímos muito facilmente, muito facilmente. E essa reflexão, esse passar o dia, como disse Santo Agostinho, que podemos entender como uma meditação, nos ajuda a ter mais foco, a ter mais concentração
naquilo que a gente está fazendo. Então é isso. Para que a gente consiga desenvolver os olhos de ver e os ouvidos de ouvir na proposta de Jesus, é preciso que a gente preste atenção nas coisas, nas pessoas, em tudo que está ao nosso redor. E vamos seguir confiantes, buscando praticar. Se algum dia a gente viu lá na revista do Nosso Dia que patinou, que fez alguma coisa errada, se arrependeu, vamos praticar o auto-perdão. Seguir em frente, todos nós erramos, não é mesmo? Ninguém aqui é perfeito. Somos perfectíveis, um dia seremos perfeitos, mas ainda não. Então, se erramos, vamos nos perdoar, virar a página e continuar, nos dedicando ao nosso melhoramento. Temos o norte, que é o Evangelho. E essa proposta do Cristo de nos fazer ver e ouvir com o coração, ter olhos de amor, né, nos fazem lembrar as palavras do poeta, quando diz: ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro janelas, pálido de espanto, e conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um pálido aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversa com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi: amai. Amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e de entender estrelas. Então, eu desejo a todos amigos que estão nos acompanhando que possamos ter olhos e ouvidos mais focados no amor, nos desligar um pouco da negatividade que está no ar, porque ao tempo que tem muita coisa negativa, está acontecendo muita coisa boa, que a gente só precisa olhar e focar, né? Como as pessoas que estão aqui trabalhando nesse momento, estão se dedicando, estão fazendo um ato caridoso. Existem muitos que neste momento de dificuldade estão se dedicando, estão trabalhando pelo próximo, e todos nós podemos fazer isso, todos nós. Eu vi uma reportagem essa semana de um senhor no Reino Unido, veterano de guerra, que ele tem dificuldade para andar com o andador. Ele lançou uma campanha na internet que ele ia fazer o quintal da casa dele um número de vezes lá, e para arrecadar alimentos para as pessoas que estão necessitando. E ele conseguiu, passou até do valor. Então, isso significa que todos nós podemos fazer. A Leni disse aqui no começo que o Centro Espírita Fora da Caridade e Nossa Salvação está pedindo doações para a distribuição das cestas básicas. Então, todos nós podemos fazer alguma coisa. Alguma coisa está ao nosso alcance. Basta que a gente consiga ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Eu desejo a todos muita paz e agradeço a paciência de cada um de vocês. Muito obrigada.
estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim o alimento desse dia. Dai-nos agora e sempre, e perdoais nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito a Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não os deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma boa noite, uma ótima semana.